Nesta edição do Magazine do Triatlo, vamos a Viana do Castelo para acompanhar a última ronda do Campeonato Ibérico de Triatlo Longo. Sejam então bem-vindos a Viana do Castelo. Vamos para a última ronda do Campeonato Ibérico de Triatlo Longo, que vinha então para a cidade de Viana do Castelo para uma ronda de todas as decisões. Tal como nas duas etapas anteriores, os participantes tinham à sua escolha a possibilidade de participarem ou na prova em distância olímpica ou então na prova em distância longa. Na prova de distância olímpica começava-se com 1500 metros de natação feitos no Rio Lima, uma única volta apenas nesse segmento. Já no ciclismo, aí tínhamos um percurso de ida e volta para totalizar uma distância de 50.400 metros num total de 4 voltas. Já para a corrida final, também aqui com um percurso relativamente plano e que proporcionava aos atletas ampla oportunidade para conferirem os adversários. 2 voltas para um total de 10.450 metros. Já na prova maior, a prova de distância longa, os atletas percorriam então no Rio Lima os primeiros 1.900 metros de prova feitos no segmento de natação. Apenas uma volta para cumprir a distância. Depois seguiam para o segmento de ciclismo, mais uma vez com uma altimetria bastante reduzida. Os atletas tinham agora pela frente uma distância de 88.200 metros, que tinham que ser percorridos em 7 voltas. Ampla oportunidade então para conferir a prestação também dos adversários. Já para fechar esta prova, tínhamos 21 km de corrida final, com 4 voltas de 5.250 metros para percorrer. O dia começou cedo, com os atletas a prepararem-se junto ao Rio Lima para arrancarem para as 2 provas em competição. Como se pode ver, logo na fase inicial da primeira dessas 2 provas, disputada na distância olímpica, ainda bem cedo, todos os atletas lançaram então ao Rio Lima, que banha a cidade de Viana do Castelo, e começaram por percorrer os primeiros 1.500 metros de prova. Ora, Nuno, com o cancelamento da etapa de Sanabria, em Espanha, esta última etapa de Viana do Castelo estava assim repleta de emoção e aqui iam ficar as contas deste Campeonato Ibérico decididas. Sem sombra de dúvida, isso fazia com que alguns dos participantes nesta derradeira etapa, aqui em Viana do Castelo, procurassem garantir o título de campeão ibérico, uma competição lançada esta temporada e com a organização Full Sport e apoio técnico da Federação de Triatlo de Portugal. E ao final dos primeiros 1.500 metros de natação, íamos tendo já alguns dos candidatos à vitória a assumirem aqui o protagonismo. João Renato Teixeira, do McDonald's Tribraga, conseguia sair com 21 minutos e 44 segundos ao final dos 1.500 metros de natação. Seguiam-se então também o atleta espanhol Miguel Figueira, do Clube Triatlón Morrazo, e ainda Alexandre Rodrigues, do Triatlón Morrazo. E no setor feminino também tivemos aqui uma prova muito bem disputada. A espanhola Mar Vilar, do Clube Triatlón Morrazo, acabava por ser a primeira atleta a sair, com Solange Sousa, do Desportivo Náutico da Marinha Grande, também a sair bem posicionada. Entretanto, esperavam já pela sua hora de arrancar também para esta última etapa do Campeonato Ibérico os participantes da prova mais longa. Aqui tinham então 1.900 metros para percorrer. No dia de realização desta prova, muito calmas, as águas do Rio Lima, sem grandes obstáculos então para a deslocação dos atletas ao longo dos 1.900 metros de competição que aconteciam no segmento inicial. Desde muito cedo que Fábio Azinheirinha, do Garmin Olímpico de Oeiras, se colocou no comando desta prova. O atleta do grupo de idade 20-24 acabava então por chegar à zona de terra
já com um registro final na casa dos 26 minutos e 51 segundos. E temos já o homem do Garmin Olímpico de Oeiras a chegar com ligeira vantagem também sobre Paulo Adão Coelho, que chegava aqui na segunda posição, logo apertado por Rodrigo Baltazar do Triatlo Clube TAP. Aqui tínhamos então os dois homens que saíam com escassa diferença para Fábio Azinheirinha, que foi logo o primeiro a iniciar o segmento de ciclismo. Tínhamos ali atrás mais alguns atletas que poderiam ser candidatos também a um bom lugar nesta classificação. Desde logo também Rafael Gomes, da Associação Mozinho Aventura Grupo Valco Before, que saiu, aqui está ele na imagem, saiu pouco tempo depois de Rodrigo Baltazar e também de Luís Merca, que era o atleta que saía imediatamente à sua frente. Joana Creissac, da Associação Académica de São Mamed, conseguia sair na liderança ao final de 35 minutos e 27 segundos, mas com 36 minutos saía então Sofia Brites do Hemiciclo de Grândola. Ainda assim, depois da transição, era a atleta do São Mamed quem seguia na frente. A vencedora da segunda etapa, a espanhola Almudena Vázquez, saía no terceiro lugar. Retomamos então a prova na distância olímpica, prova em que João Teixeira continuava a liderar. O atleta do McDonald's Tribraga desde muito cedo mostrou que estava com vontade de vencer e deixou atrás de si todos os seus adversários que vinham tentando alcançar então o homem do McDonald's Tribraga, tarefa que não se revelava nada fácil. Ainda assim, os espanhóis Miguel Figueira Núñez e também Alejandro Rodrigues conseguiram fazer 15 segundos, aproximadamente, melhor do que João Renato Teixeira do McDonald's Tribraga, e entrava no parque de transição muito colados então ao homem do McDonald's Tribraga. Aqui vemos já no momento da transição a diferença reduzida para o homem que seguia na frente, e ali também alguma hesitação nesta fase, mas tudo ok para os dois espanhóis, que saíam então em perseguição do líder da prova, João Renato Teixeira. Já no setor feminino não havia grandes dúvidas, Mar Vilar continuava mais uma vez na liderança. A atleta espanhola parecia não ter rival à altura no setor feminino. Iria Fernandes chegava aqui ao parque de transição, ainda a tentar lutar por um lugar nas 3 primeiras posições. Para isso teria que ser bem rápida na corrida final para conseguir ultrapassar a atleta do Desportivo Náutico da Marinha Grande, Solange Sousa, que vemos aqui nas imagens. E seria mesmo isso que acabaria por acontecer, com a atleta espanhola ainda a chegar à linha de meta na terceira posição na distância olímpica. Foi muito bem. Eu a natação perdi-me um pouco porque não via pelas gafas e saí tarde da auga. Logo na bici bem, é um circuito muito bonito, muito cheirinho, muito bom. E a corrida que é o meu, tive un problema no pé e non podía correr moito, pero gustoume moito que é o percorrido, o ambiente, a xente animando, que se repita para o ano, que estivo moi ben. Silviadeira Barcala não fez o melhor dos ciclismos, mas com uma corrida final mais rápida do que todas as suas adversárias, ainda conseguiu rumar ao segundo lugar. Foi bastante cedo, facía algo de frío, pero bueno, despois xa dentro da competición xa te olvidas do frío e de todo. Moi ben organizada, ademais, todo moi puntual e bueno, o sitio moi bo. A espanhola Mar Vilar volta mais uma vez a dominar e depois da vitória em Tui, aqui está novamente a vitória, desta feita em Viana do Castelo. Bueno, fue una prueba muy bonita, la natación se me hizo un poco larga, yo creo que quizá había unos metrillos ahí de más, no sé si es que yo también tuve un mal día a lo mejor. El circuito de bici muy bien, muy llano, entonces un circuito muy rápido, y la carrera a pie también era un circuito rápido, me sentí bien corriendo y bueno, creo que fue una buena experiencia. Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, José Maria Costa, a entregar então o prémio à vencedora. Quanto às melhores portuguesas, foram respectivamente Solange Sousa, do Desportivo Náutico da Marinha Grande, e também Ana Sousa Gomes, do Sporting. Os últimos 10 km de corrida acabaram por não trazer modificações aos lugares de pódio e Alejandro Rodrigues terminou no terceiro posto. Foi desde salida
Pusémonos 5 corredores a nadar xuntos e saímos a bici, foron facéndose as diferencias e logo na carreira a pé os dous primeiros colleron a ventaxa de moi larga e nós pudimos acabar como Já Miguel Figueira Nhunhas chegava então ao final da sua prova a menos de 40 segundos do vencedor na segunda posição. Una prueba bonita, muy bonita. Bien, la natación salimos delante, la bicicleta llegamos juntos y la carrera a pie era un poquito más fuerte el que ganó. Intenté recortarle un poquito, la primera vuelta me acerqué y la segunda ya tuve un problemita en una pierna y ya tuve que levantar un poquito y nada, merecido vencedor y bien, una prueba muy chula y para repetir seguramente. E depois de andar sempre na liderança, o homem do McDonald's Tribraga, João Renato Teixeira, nunca perdeu a calma e chegou mesmo ao final da prova como vencedor desta distância olímpica do Campeonato Ibérico. Ficou bem e foi dar o máximo, a natação não foi como eu queria, mas pronto, tentei recuperar no ciclismo, já ia à frente, mas mesmo assim tentei ganhar mais tempo, foi conseguir. Depois pronto, a corrida foi manter e dar o máximo também sempre. Acho que está tudo parabéns, gostei, acho que foi bem organizado. Na geral, sim, estava bom. Ainda no que toca aos atletas portugueses, Leandro Pinto, do McDonald's Tribraga, a ficar ali também no 5º lugar. Vamos então agora olhar para a prova de triatlo longo, onde Fábio Azinheirinha, do Garmin Olímpico de Oeiras, saiu na frente no setor de natação e depois neste ciclismo continuou no comando da prova. Bem perto dele estava também já um grupo onde vinha o espanhol Cristóbal, um dos candidatos à vitória nesta terceira ronda do Campeonato Ibérico aqui em Viana do Castelo, Nuno. Entretanto, momento também para mostrar imagens da desistência de um dos favoritos com problema na sua bicicleta. Rafael Gomes, vencedor já esta temporada do Iberman, acaba por ficar de fora da competição e da possibilidade de discutir também um bom lugar na classificação do Ibérico, já que tinha sido o melhor português logo na primeira etapa em Ovar. Entretanto, Cristóbal Dios foi ganhando vantagem para os seus adversários, vindo de trás, foi rapidamente ultrapassando os seus adversários, ganhando posições até chegar mesmo à liderança desta prova longa do Campeonato Ibérico. Claramente, o ciclista mais forte, o atleta espanhol, foi ganhando tempo para os seus principais rivais ao longo de cada uma das 7 voltas do segmento de ciclismo. Acabou mesmo por ser muito mais forte o atleta espanhol, Fábio Azinheirinha, que foi o primeiro a sair da água com claras dificuldades em conseguir aguentar o ritmo do atleta espanhol. Entretanto, também os adversários de Fábio Azinheirinha, outros atletas portugueses, começavam a chegar-se às posições cimeiras, entre os quais Rui Dolores e Paulo Adão Coelho, dois homens que se começaram também a aproximar ali dos lugares de pódio nesta altura da prova. Entretanto, o espanhol não dava tréguas e foi sempre a forçar o andamento, ciente de que na corrida final, que não era o seu forte, poderia ainda ser ultrapassado por alguns dos atletas portugueses em competição. Aqui temos então Paulo Adão Coelho, atleta que já estava a disputar esta prova do Campeonato Ibérico desde o início, logo desde a etapa inaugural em Ovar. No entanto, era mesmo Rui Dolores, do Hemiciclo de Grândola, quem conseguia chegar na segunda posição ao parque de transição, logo seguido do líder da natação, o homem do Garmin Olímpico de Oeiras, Fábio Azinheirinha. Os dois atletas preparavam-se então para sair juntos para os últimos 21 km de corrida, com Paulo Adão Coelho a aproximar-se e muito dos dois homens que estavam à sua frente. Já à saída do parque, Fábio Azinheirinha voltou a subir para a segunda posição. Entretanto, Jorge Duarte, do Garmin Olímpico de Oeiras, chegava também ao parque de transição, ele que era um dos grandes candidatos à vitória. Já no setor feminino, Sofia Brites, sorridente, liderava a prova, sentia-se bem, depois de, nos últimos anos, ter sido apoquentada por algumas lesões. A atleta do Hemiciclo de Grândola estava, à semelhança do seu treinador, Rui Dolores, a fazer também aqui em Viana do Castelo uma excelente prova e seguia então isolada no
comando desta prova de distância longa. Ela que tem vindo a dar nota ao longo da época que está a subir de forma e que por isso Sofia Brito estava aqui para vencer numa das provas que gosta bastante, esta de triatlo longo, ela que tem no segmento de ciclismo uma das suas melhores armas, a exemplo da natação, e que por isso estava aqui a dar bem conta do recado, Nuno. Depois de uma natação equilibrada, ela conseguiu ser a mais rápida no segmento de ciclismo, com clara vantagem sobre a maioria das suas adversárias. Apenas a espanhola Almudena Vázquez conseguiu ser praticamente tão rápida quanto a atleta do hemiciclo de Grândola e chegava então também em boa posição para discutir os lugares de pódio nesta prova longa. Também a atleta da Associação Académica de São Mamede, Joana Kreisach, chegava ali em boa posição, ainda a lutar pelos lugares de pódio. E vemos já sair para os últimos 21 km de corrida. Já Maria Sousa, depois de ter recuperado algum tempo, cerca de 3 minutos no segmento de ciclismo para a atleta que seguia à sua frente, ia também, nos últimos 21 km, tentar aproximar-se o mais possível de um lugar de pódio. Mas na frente da prova mantinha-se então a atleta do hemiciclo de Grândola, Sofia Brito, que se preparava para alcançar a sua primeira vitória neste campeonato ibérico de distância longa. Já Almudena Vázquez estava mais uma vez em boa posição para um lugar no pódio. Ainda a tentar lutar para manter o pódio, tínhamos então Joana Kreisach, que resistia ao ataque de Susana Simões e terminava mesmo no terceiro lugar nesta prova feminina. Sem surpresa, a Almudena Vázquez acabaria então por ser segunda classificada nesta prova de Viana do Castelo, repetindo assim mais um lugar no pódio deste triatlo longo campeonato ibérico. Já a vencedora seria então Sofia Brito, que terminaria a prova com um registro final de 4 horas, 58 minutos e 50 segundos. Um bom desempenho para esta triatleta do hemiciclo que mais uma vez mostrou que está em bom nível. O sorriso de satisfação da vencedora. Começou cedo, a água estava muito fria, mas depois começámos a aquecer, começámos a rolar. Foi duro, mas correu tudo bem no final. O que cansa mais é a repetição, não é? Também as voltas eram pequeninas, estavam sempre a passar pelos mesmos sítios e pronto, era longo, não é? Sofia Brito aqui com o troféu correspondente à melhor prestação da temporada. A atleta portuguesa vence então à frente de Almudena Vázquez de Espanha e Joana Kreisach. No setor masculino era Cristóbal Dias que saía na frente para os últimos quilómetros de corrida, um segmento que se previa, Nuno, muito duro, até porque Fábio Zinharinha era segundo nesta fase e estava disposto a não perder um lugar no pódio. Mas o português e atleta do Garmin Olímpico de Oeiras ia encontrar adversários à altura, também representantes nacionais. Aqui víamos o instante em que Paulo Adão Coelho seguia ali lado a lado com Rui Dolores. Os dois triatletas ainda aldaram algum tempo juntos, mas Paulo Adão Coelho, entretanto, mais forte nesta corrida final, deixou para trás o homem do hemiciclo de Grândola. Ora, Paulo Adão Coelho, que vinha de um bom resultado na segunda etapa deste campeonato ibérico, tinha sido segundo classificado, ia trabalhando arduamente para tentar, no mínimo, repetir esse feito. Cristóbal Dias, esse continuava na liderança, mas começava a dar nota já de algum cansaço depois de um segmento de ciclismo fortíssimo, em que deu vários minutos de avanço aos seus adversários. O espanhol ia agora em claro sofrimento para tentar manter a liderança. Por esta altura, Fábio Zinharinha já tinha descido então ao quarto lugar e Jorge Duarte, o homem que já tinha conseguido ser o primeiro classificado no triatlo longo de Caminha, começava por esta altura a encetar uma recuperação espetacular e a galgar posições a cada quilómetro. Paulo Adão Coelho ia de olhos fitados no atleta espanhol. Ali o vemos já não muito longe de Cristóbal Dias. Entretanto, o Fábio Zinharinha procurava manter aqui também um lugar positivo. O mais jovem dos atletas que estava aqui nos lugares cimeiros, também necessariamente o menos experiente nesta distância, procurava não ficar demasiado desgastado nos derradeiros quilómetros desta longa prova em Viana do Castelo.
Castelo. Rui de Loures continuava também aqui em busca de um bom resultado, por esta altura ainda a sonhar com o pódio. Mas já ali vinha o homem que, nestas últimas provas longas, na temporada 2014, tem estado especialmente forte. Jorge Duarte, que este ano soma já algumas vitórias em provas importantes, vinha também em busca de lugares cimeiros e, à medida que ia ultrapassando os adversários que estavam ali nos lugares do pódio, ficava cada vez mais próximo. O sonho de ser mesmo o primeiro a cruzar a linha de meta. Não que Paulo Adão Coelho não quisesse ser ele o primeiro a cruzar a linha de meta, e bem se esforçava o atleta português para recuperar terreno nestes derradeiros 21 km. Mas era mesmo Jorge Duarte quem vinha com o passo mais rápido, e a cada volta das 4 que percorriam em Viana do Castelo estava cada vez mais próximo de garantir o triunfo. Vitória essa que viria a ser concretizada já na última volta da prova. Não estava muito bem à espera, mas foi sempre um acreditar, que é por isto que cá estamos. Foi um acreditar até ao fim, e na última volta vi que era possível chegar ao primeiro lugar e sempre consegui. Ele pedalou muito, é verdade, ele, cada volta estava a passar, cada vez que eu passava, mas a gente se cruzava, ele estava-me a ganhar terreno. Depois, quando foi para a corrida, cada vez que a gente se cruzava aqui também no ponto de retorno, eu via que estava a ganhar terreno a ele. Foi sempre um acreditar, e depois nas duas últimas voltas vi que já estava muito próximo dele, então foi mesmo na última volta, foi dar tudo, e depois na parte final consegui, e é sempre bom assim ganhar. Tempo final do vencedor, 3 horas 57 minutos e 16 segundos. Já o espanhol Cristóbal Dios, depois de uma corrida muito sofrida, chegava com algum desalento à linha de meta, mas ainda assim com uma excelente segunda posição. Fiquei sem força no último instante. Eu venho de correr na bicicleta, non? A carreira a pé non é o meu fuerte, non? Tentei no dar todo no que era o sector de bici, e logo despois pois os folgos faltaron, non? Nos últimos 5 km pois faltou ese puntiño. Saleu unha natación rápida, e despois na bici, bueno, pois eu intentei marcar o meu ritmo, foi un ritmo rápido, pero bueno, foi o que pudemos facer, o sea, correndo a pé, pois mira, nos 800 metros finais pasoume o compañeiro e bueno, que lle vamos fazer, non? Paulo Adão Coelho continuava a revelar toda a sua consistência neste campeonato ibérico, participou nas 3 etapas e alcança aqui mais uma posição de pódio, desta vez o 3º lugar. Uma prova muito engraçada, o percurso, embora fossem várias voltas, acabava por ser um percurso rápido e agradável de fazer. A corrida também muito bonita, aqui junto ao Rio. Acho que foi uma prova bem organizada, que foi tudo bem. Foi uma prova equilibrada em todos os segmentos. Uma prova rápida em todos os segmentos, não havia grande dificuldade, nem de subidas, nem no ciclismo, nem na corrida. A corrida tinha a particularidade de ser variada, com pisos variados. Ajuda a passar um bocado, pelo menos, o efeito psicológico da corrida. E acho que estava muito boa a prova. Na minha opinião, das 3 etapas que houve deste circuito, esta foi a melhor prova. João Oliveira, do Náutico da Marinha Grande, e Rodrigo Baltazar, do Triatlo Clube TAP, ainda conseguiram ultrapassar Rui de Loures na fase final da prova. É ao final das 3 etapas do Campeonato Ibérico, a altura de premiar os campeões. E aqui está, Mar Vilar, vencedora no setor feminino distância olímpica. Ainda na distância olímpica e no setor masculino, foi então o atleta do McDonald's Tribraga, João Renato Teixeira, quem venceu. Quanto à classificação coletiva, aqui está então a tabela de vencedores, com os veteranos do Porto a assegurarem o triunfo. Já na distância longa, os campeões ibéricos foram ambos de Espanha. Almudena Vázquez garantiu uma vitória e um 2º lugar. E no setor masculino, Gustavo Rodrigues venceu 2 provas e já nem precisou de vir à 3ª etapa. Quanto à classificação coletiva do Campeonato Ibérico, o Sporting a sagrar-se campeão. Para o Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, a realização desta etapa do triatlo ibérico é uma oportunidade de promover a cidade e uma aposta com o futuro. Um balanço muito positivo, foi a primeira vez que esta prova foi organizada aqui e nós gostávamos de agradecer à Federação o facto de nos ter dado esta oportunidade. Viana do Castelo tem-se vindo a posicionar nos últimos tempos como uma cidade desportiva, também ligada aos desportos náuticos, mas também à bicicleta, mas no caso do triatlo há várias modalidades. Pela informação que eu pude obter, os atletas estão muito satisfeitos com a forma como a prova decorreu, pelos espaços naturais também que tiveram a oportunidade, portanto penso que é uma prova positiva
e naturalmente agora iremos fazer um balanço com a Federação para ver se esta prova poderá continuar em Viana do Castelo. Eu diria que são os espaços naturais, como sabe o triatlo tem várias participações, desde logo a natação, portanto no Rio, que é um espaço de facto fundamental, mas temos toda esta marginal do Rio Lima, que é uma marginal que se presta para todas as atividades desportivas. Nós temos aqui muitas atividades, caminhadas, a volta a Portugal, percursos de bicicleta, cicloturismo, portanto, ou seja, há um conjunto muito largo de atividades e penso que as modalidades que englobam no teatro têm aqui neste espaço, também um espaço muito próximo do centro histórico, que faz, digamos, um bom casamento entre aquilo que são o espaço desportivo e também o espaço de proximidade para que as pessoas também possam participar nesta grande festa do desporto.